Bom, vamos? Vamos lá? Então. Agora em março eu li numa entrevista do Biratã Brasil, você disse: mexer com a linguagem acaba por modificar os eixos, as referências, os modelos e as verdades da nossa própria cabeça. Então a minha pergunta é se é por isso que você escolheu a filologia como motivador do personagem, quer dizer, se a filologia está ligada a essa coisa de mexer com as verdades da cabeça, ou de onde surgiu a ideia de filologia para esse personagem? Quando eu dizia que a linguagem mexe, eu falava da atividade do escritor. Era mais do ponto de vista do escritor, de quem escreve. Quer dizer, o ato de você representar o mundo pela escrita não é um ato inocente. Você nunca fica separado, o mundo lá, eu aqui. Sim. Você começa a interferir no mundo, o mundo começa a interferir em você, e esse processo de escrita acaba fatalmente nos transformando. Porque nós somos feitos de linguagem, quer dizer, entre nós e o mundo tem as palavras. E esse recorte, essa seleção, esse mergulho pela linguagem é um processo profundamente transformador para quem faz. Então a minha perspectiva, quando eu me referi a isso, era a atividade de escrever, a atividade do escritor. Quanto ao personagem, eu queria uma consistência. Ali era uma questão de você criar uma consistência entre o projeto que eu tinha de um velho senhor aposentado dos anos 70 e qual que seria a sua área dentro a sua área dentro da universidade. Eu escolhi aquilo que eu conheço mais profundamente, por ter sido professor dessa área, e eu achei que filologia românica, por já ser uma disciplina antiga, ela praticamente já não se trabalha mais com esse conceito de filologia românica, né? A análise das línguas. Então o personagem, eu estava atrás de uma consistência biográfica para ele, e a filologia eu achei perfeito, por ser uma disciplina antiga, por ter sido, na época do professor, da formação, e mesmo antigamente, havia uma proximidade grande entre o especialista nessa área e alguma formação de seminário religiosa. Era uma área que tinha muito ex-padre ou padre, ou gente que veio dessa formação católica no Brasil. Eu tive vários professores que eram padres. Então, é uma área específica que era uma especialidade, digamos, pegar os anos 30, 40, 50, 60, isso aí era quase que uma reserva, né? Então era questão de dar consistência e verossimilhança ao personagem. O outro aspecto era o domínio que ele teria da história da língua, que era uma coisa que me interessava. Eu queria amarrar a questão da linguagem dele, o gosto pelo arcaísmo, a citação da origem da língua, a questão da queda das vogais, a queda das consoantes intervocálicas, que marcou a primeira separação entre a língua de Castela e português, que foi criando o galego e o português, e daí veio tudo. Aprendi isso no seu livro. Exatamente. Foi a primeira separação que começou a haver na língua real, né, falada. Teve muita pesquisa nisso daí, ou você já era... É uma formação já de professor minha, é uma área que eu sempre gostei muito, embora não desse especificamente aula dessa área. Eu lia bastante, conhecia bastante. Eu gosto muito do Fernão Lopes, que é um cronista do rei fantástico. Até eu acho que é a grande fonte, por exemplo, da linguagem do Saramago. Aquela frase interminável do Saramago é o cronista cartorial. Se pegar, você lê um texto lá do século XIV, do Fernão Lopes, descrevendo o rei, parece que está lendo o Memorial do Convento. Né? Então o Saramago colocou a linguagem dele está profundamente entranhada na história da língua portuguesa, assim, pelos contadores, pelos narradores clássicos e arcaicos da língua. Né? Então eu queria essa verossimilhança. E até o problema de ele não ser exatamente a pessoa ideal para trabalhar com a tese da Thérèse, que é uma tese especificamente linguística. Quer dizer, o objetivo que ela tinha de tentar buscar a gramaticalização do duplo sentido da fala brasileira, que só um estrangeiro perceberia isso, por isso que ela tinha que ser francesa, ela tinha que ser alguém de fora para perceber como o brasileiro é antenado com a ambiguidade, com o duplo sentido. No momento que diz assim, aqui o sentido está sempre fora das palavras, nunca nas palavras elas mesmas. E o produtor e o ouvinte, quem fala e quem ouve já sabe disso previamente. Né? Então, claro que é uma metáfora, né? Ele coloca uma metáfora, tem algum fundinho de verdade
na língua real brasileira, e o fato dele não ser, mas aí também vai a questão de que ela estava buscando raízes da língua, onde que ia achar na história da língua aqueles elementos. Então era uma questão de verossimilhança interna do personagem, não era exatamente aquilo que eu me referia, era o trabalho do escritor, né? Da transformação pela linguagem. Essa coisa da linguagem, nesse personagem, ela é tão forte que parece que você escolheu primeiro a linguagem para delimitar o enredo, tá? Ou seja, que a partir daquele enredo a partir daquela linguagem surge aquele personagem mudado, tá? Então é uma questão muito forte. Muita gente me faz perguntas sobre a construção estrutural do livro. Eu digo que é verdade, é puramente intuitivo. Ou seja, claro, não é uma intuição que nasceu do nada. Eu já tenho 40 anos de estrada de romanesca. Então você já vai ter um domínio que quando você não pensa mais na técnica, ela passa a ser realmente produtiva, né? Quando você não é a questão, por exemplo, da fragmentação da memória, para mim é um jogo de volumes de informação. E que intuitivamente eu sinto quando esgotou uma cena, uma memória, e eu preciso passar para outra. Que aquilo eu preciso pegar um gancho qualquer que vai me jogar numa outra situação, toda aquela sequência que ele vai fragmentando, lembra daqui, daí passa para isso, volta daquilo, é uma pura intuição do embalo narrativo, saber que eu tenho que segurar o leitor ali, o tempo todo, tem um fio, né? E aí é como se eu fosse meu próprio leitor, dizer, aqui eu pego um outro gancho, vou para outro, e aí eu fui montando com esses volumes. Um outro aspecto que eu comecei a pensar nisso recentemente, a minha linguagem deve muito à oralidade. Eu tenho um ouvido forte para... como é que eu posso dizer? Não exatamente a oralidade no sentido de representação da fala natural das pessoas, mas de um certo jeito de que eu nunca escrevo, normalmente eu não escrevo uma frase que ela não pudesse ser falada em voz alta, que não soasse natural. Então há uma certa naturalidade, quer dizer, ao mesmo tempo que é tudo fragmentária a lembrança dele, eu acho que a linguagem vai pegando, pelas marcas de oralidade que ele vai dando, vai envolvendo, vai criando empatia com o leitor, né? Eu juntei aí duas coisas, dois processos distintos, por intuição, isso a gente pensa sempre a posteriori. Bom, você me suscitou outras duas dúvidas, uma relacionada com o que você tinha falado sobre, você tinha colocado uma pergunta sobre teatro, você falando da oralidade, um texto que, assim, as coisas que as pessoas poderiam falar, você acha que tem influência dos teus anos de teatro? Tem. Essa questão do romance do romance, teatro e fala, né? O Bakhtin dizia que o romance é a linguagem do homem que fala. O romance é a fala. A poesia nem sempre. É engraçado isso, a poesia, claro, tem a poesia mas às vezes a poesia é uma composição assim, intelectual, abstrata, que ela corta, ela trabalha num outro. E o romance tem uma dívida muito forte com o homem que fala, que conta história, que é a questão da narração. O teatro foi uma influência forte. Eu também percebi isso. A primeira vez que caiu essa ficha para mim foi na adaptação para teatro do meu romance Trapo. Foi no começo dos anos 90. O Ariel Coelho, já falecido, que dirigiu, ele pediu para mim para fazer uma adaptação. Eu fiz uma adaptação que depois ele veio a montar, se transformou numa peça. E eu percebi, por exemplo, que aquela sala do professor Manuel é um palco de teatro. Foi um livro muito fácil de adaptar para o teatro. As cenas todas se passavam ali, as entradas, as saídas, como se eu pensasse visualmente nessa sequência. E depois isso, claro, foi tomando uma outra direção, não tão evidente como era no Trapo. Isso é muito evidente, assim, é um livro todo teatral. As cenas do professor Manuel, os textos do Trapo. Não, esses são os textos do poeta, né, malucos, etc. Mas a cena do professor Manuel é basicamente um palco.
Depois, de livro a livro, isso foi mudando. Mas a Suavidade do Vento, por exemplo, eu montei como uma peça de teatro. Primeiro ato, entreato, segundo ato. Né? Tinha até um prólogo e um final. Com uma peça de teatro mostrando a vida lá do Matoso. E essa marca de oralidade permaneceu. Depois o cinema começou a entrar. Eu penso, por exemplo, o fotógrafo, o cinema começou a entrar como influência, por exemplo, no fotógrafo, um erro emocional, mas de uma forma só pelo visual, porque as pessoas quase não falam. E o cinema em que as pessoas não falam não funciona, né? Porque o cinema tem que ser visível, não adianta o personagem pensar as coisas, ele de alguma forma isso tem que passar pro, né? Então são livros, muito pessoal diz, pô, mas isso dava um grande filme. Eu disse, não sei. Você está lendo, você está vendo o que o personagem está pensando, você está vendo a cena e tal. Mas se projetar isso aí numa imagem, e daí como é que você vai passar? A não ser que fique uma voz em off, que seria mortal para o cinema, né? O tempo todo falando. Então eu acho que o teatro foi voltando a essa questão, foi uma influência forte na minha literatura. Você falou do romance Trapo, teve aquele episódio que o Leminski parece escreveu o prefácio. Sei. Tá? Nada a ver. Dá uma contada um pouquinho nessa história e aproveita para, tipo assim, a pessoa mistura muito essa coisa de que você está escrevendo para mim. Está escrevendo sobre mim. Está escrevendo sobre mim. Não, é verdade, todo mundo quer saber se o livro é autobiográfico, etc. O célebre pós-fácil do Leminski foi um acidente total na minha vida. O Leminski era um pouco mais velho do que eu, lá de Curitiba. Eu não convivia com ele não era minha turma. Até porque ele era, na época ele estava assim, no ápice dele, ele já era um nome nacional e tal. Eu era um aprendiz de escritor, eu não frequentava o mesmo ambiente, A minha turma não era a turma dele, eu estava lá com o pessoal de teatro, então era uma visão à distância. Quando eu escrevi o Trapo, levou 8 anos para ser publicado, escrevi em 82, 6 anos, né? Saiu em 88 pela Brasilense. O Caio deu para o Leminski, na época, o Leminski publicava tudo na Brasilense, ele era o autor da casa mais famoso, tinha um programa de televisão aqui. Então eu era desconhecido, o Caio deu para o Leminski fazer o pós-fácil, mas sem me falar nada, eu não fiquei sabendo disso. Era um problema lá do editor. Que era uma coisa típica daquele tempo, que a editoria de livros ainda era uma coisa meio selvagem, assim, né? Praticamente não tinha direito autoral, as coisas funcionavam assim meio no grito. E quando eu vi o livro, e aliás eu estava em Florianópolis, vi no Record de Jornal, estava lá, pós-fácil, Paulo Leminski. Eu disse, pô, até que legal, não sabia que ele tinha feito isso aí, né? Eu achei. Tá. E voltando a Curitiba, teve uma greve do Correio, o livro demorou para chegar, assim, um mês depois de sair, o livro chegou finalmente na minha mão e estava lá, pós-fácil, Paulo Leminski. Eu vou ler o pós-fácil é um horror, assim, só fala mal do livro. Ele não via qualidades nenhuma ali. Como é que a editora deixou? Assim. É uma página e meia, assim, um negócio desleixado, feito assim, com evidente desprezo pelo. Eu disse, mas por que a Brasilense botou isso aqui, né? Eu não entendia. Por que ele tinha feito isso, aceitado fazer aquilo lá? Eu nunca fui inimigo dele, não tinha nenhuma, nem amigo nem inimigo, era uma pessoa indiferente. E aí saiu aquele pós-fácil, o livro acabou sendo um sucesso, etc. Mas ninguém comentava o pós-fácil, todas as críticas que saíram na época, eles meio que ignoravam. Pós-fácil do Leminski, era uma coisa meio inexplicável aquilo que ele escreveu. Você chegou depois a conversar com o Leminski? Cheguei a conversar com ele, isso foi, o livro saiu em 88, acho que ele morreu em 89, um ano depois. Ele já estava muito mal, né? Estava muito mal. O nome do personagem é Paulo, foi um acidente total. Esse Paulo eu tirei era uma outra referência, era um meu cunhado lá, que se chamava Paulo, tinha sido preso lá por porte de não sei o quê, de maconha, tive um problema na época, aquelas coisas de adolescente lá nos anos 80. E o nome que me veio foi Paulo, tal. Claro que um psicanalista ia dizer que podia ter subliminalmente, eu estava ali, mas não teria razão nenhuma para isso. Eu jamais ia fazer lá para querer ver no Trapo Paulo Leminski. Na verdade, o Trapo era eu mesmo. Psicanaliticamente, eu acho que eu estava ali entre a passagem, entrando na universidade, acabando o curso de letras. Eu estava assassinando o poeta que havia em mim, um revoltado, e me transformando no professor Manuel. É uma interpretação psicanalítica, não tinha nada a ver com o Leminski, era um retrato de uma geração. Depois eu li, saiu um livro eu não esqueci o autor, quem organizou isso aí, não sei se
esqueci, de cartas do Leminski, de cartas, textos avulsos, etc. E tinha coisa muito parecida com as cartas do Trapo no livro Trapo. Assim, um jeitão, um tipo de gíria, um tipo de maneira de escrever. E eu acho que isso aí deve ser... Não que eu estivesse copiando, isso aí nem tinha acesso a nada daquele, mas era o espírito do tempo. Quer dizer, era exatamente, e aquilo lá eu conhecia bem o espírito do tempo. Convivia com publicitários, convivia com o pessoal de boteca. Exatamente. E aquelas cartas eram exatamente o espírito do tempo que o Trapo está lá, ele representa isso aí. Então tem aquela semelhança. E eu acho que isso aí bateu fundo quando o Leminski leu o livro. Deve ter mais uma razão para ele dizer, ele tá querendo me gozar, fazer uma sátira. Não tem nada de sátira. O Trapo é um personagem que eu levo a sério. Né? Não é não tinha nenhuma intenção de ridicularizar a figura, é uma figura trágica para mim. Né? A relação dele com o Sr. Manuel, depois quer dizer, estava num outro registro o livro. Então são desses acidentes engraçados da história. Hoje em dia, olhando para essa ótica, até valoriza demais o romance isso, né? Porque você conseguiu mexer realmente com... Não, eu achei interessante que tenha tocado com esse... Né? Foi um ponto de encontro meu com... Na verdade, o único ponto de encontro que eu tive com o Leminski, na época a gente vivia muito afastado, até que ele morava aqui em São Paulo, no Rio. E eu estava ainda engatinhando como escritor, começando meu trabalho. Você tem uma aproximação grande com os leitores, né? Eu tenho a sensação pelas entrevistas, porque as pessoas se identificam muito com os teus livros. Seja dizendo que são autobiográficos ou não, eu já ouvi um monte de gente dizer, nossa, me senti exatamente naquele papel. As pessoas dizem isso para você? Tem muito a ver. Eu trabalho muito, quer dizer, trabalho. Acontece na minha literatura trabalhar a ideia de empatia. Eu acho que empatia é uma questão central da prosa romanesca para mim. É uma maneira, uma ponte que você faz entre o narrador e o leitor. E de alguma forma isso toca. Quer dizer, muita gente diz isso, né? Ou até não gosta. Você tem uma relação quase que emocional com o personagem, né? Ou de gostar, ou de não gostar. Eu tento conversar, quer dizer, dar atenção para o leitor. O leitor é a ave mais rara que existe no mundo, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais. Mas é uma coisa legal. Para quem escreve, encontrar um leitor, um bom leitor é uma coisa maravilhosa. Tem uma coisa no seu romance atual que você abordou justamente uma época que parece que ela é meio obscura na literatura atual, que é falar dos anos 80. Parece que o Brasil pulou. Não passou por Sarney, não passou pela questão da hiperinflação, aquela coisa toda. Conta por que você escolheu. Desde o Trapo, voltar ao Trapo para mim assim, é basilar assim, na minha história, eu perdi o medo da realidade. Até o Trapo eu não escrevia, eu não botava o nome de rua que realmente existisse. As cidades eram imaginárias, era um realismo meio envergonhado. Né? No Trapo eu realmente coloquei Curitiba, a cidade é Curitiba, a rua fica lá, tem um passeio público, eu só mudei o nome dos botecos, porque o Bodega era o Velha Adega, dei um detalhezinho de coisa, mas eu entrei no mundo concreto, assim, no espaço físico, da cidade real, e isso foi marcante para mim em todos os livros subsequentes. E da mesma coisa com esse... Por exemplo, esse é engraçado, professor. Eu não digo que cidade ele vive. A cidade que ele vive é a universidade, que são todos iguais. E qualquer uma que você vá tem um cafezinho, o corredor, a sala de aula, os departamentos, aquilo é uma república à parte. Uma folha A4 pendurada. Exatamente, um quadro, e por um nível cultural, elas são muito semelhantes. Você pegar uma universidade lá, uma boa, quer dizer, digamos, departamentos de boa qualidade, lá no Ceará, no Rio Grande do Norte, na USP, exatamente, eles são muito parecidos. Então eu não quis marcar a cidade. Fica vagamente sujeito que ele é do Sul e que não é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é assim, espécie referencial, ele vai para lá. Porque ele foi lá. Simbolicamente, né? Mas não tem, eu achei que isso não era relevante. Então tem um realismo muito detalhado, mas não tem esse dado concreto. Pela primeira vez nos últimos livros, eu não dou essa informação para o leitor, né? Mas a universidade é tratada com detalhes bastante realistas.
E eu achei que ali eu tinha que acompanhar a história dele e pegar momentos chaves da própria história da universidade. Porque a Universidade Brasileira, o grande bloco das federais que hoje é o que marca a Universidade Brasileira, nasceu nos anos 70. Ela cresceu no período da ditadura, paradoxal que seja, quer dizer, os militares reforçaram muito Sim. a estrutura é até uma estrutura meio quase que militar, a estrutura das federais, né? Foi criando, foi reforçado nesse tempo e foi passando todo aquele período do Sarney, etc., que eu me lembro que era o tempo que eu era professor, e então qualquer professor aos 70 anos ia se lembrar, aquela fase foi muito marcante, né? A questão das lutas salariais, a questão do João Vélez, as greves, aquela figura permanente de você ter esse choque dos reacionários, os que não se envolviam, os que faziam ativismo e tal, os professores incompetentes que são sindicalistas. Não, você... Era um discurso, não é que eu esteja acreditando, isso era um discurso que eu via nas próprias universidades, você sempre disse. Você veio espionar a gente lá na Unicamp, porque olha... Então só que eu não queria fazer caricaturas ali, eu queria só, o Vélez ele funciona meio como uma espécie de coro. Um coro grego, assim, um tipo ele fica a voz do comum, a voz do tempo que está falando ali para ele, qual era o discurso do tempo da época, daquelas frases chaves tal, que vai marcando, e ele como milhões de outras pessoas, o Eliseu foi levando a vida, ele não se envolvia muito, não tinha, ele era aquele sujeito que conhecia milhões, assim, por aquele professor que entra, o scholar, o cara gosta de estudar, gosta de ler, gosta de, né, aquele não está com a porrinhação de saber o que é a política, etc. Então eu não tive medo de enfrentar isso aí, de enfrentar essa história. O professor, ele tem um pouquinho de drama grego lá também, porque existe a questão a questão edipiana do personagem, os nomes, agora que você falou o coro grego, tá, do Vélez. Teve uma influência você buscou um pouco isso ou também foi... Não, provavelmente por ser minha formação, né, até pelo teatro tem uma coisa ali, a questão da tragédia familiar, a questão da circularidade da família, né, como se repete modelos, como o filho reflete o pai, pela minha idade, depois dos 60, né, não sou mais o trapo lá dos 30. Depois dos 60 você tem um outro olhar na história da vida, que as coisas são marcantes, né? Aí entra os temas já também que são temas de modernidade no Brasil, a questão do filho gay, ele não podia reagir de outra forma, aquele pai naquela época, naquele tempo, né? De ser uma pessoa mais conservadora, de ter a história dele de abuso sexual. Então eu fui botando intuitivamente a massa de informações para criar um personagem complexo. Por que a Thérèse é judia? Porque assim, no livro faz perfeito sentido, não é? Sim. Que no livro é porque eu sou judia e tem várias coisas. Você é judia? Sou. Várias coisas que você fala ali são tão bem escolhidas. Cara, esse é o maior medo que eu tinha. Eu acabei esse livro e disse assim, porque eu não convivi muito. Não tem nada de antissemita o livro, nada. Você colocou não, eu tinha medo, não era nem medo de ser... até nem era essa questão do antissemitismo, é o medo de ser ignorante, de dizer besteira, de não representar. De jeito nenhum, até ao contrário, eu fiquei pensando, será que você conviveu muito com judeus? Não convivi muito, é engraçado. Ali eu queria fazer um contraponto, um olhar de fora, e que fosse de fora, inclusive culturalmente, da questão religiosa. Né? Não é só ser francesa, também ser judia, por uma cabeça como Eliseu, que é de uma história católica daquelas. Tanto que ele diz que o pai dele era transcatólico, né? Que ele joga lá na origem da Era até na verdade são duas religiões que tem. Exatamente, ela chegava a ter essa relação. Eu acho fascinante a história dos judeus, a questão da religiosa, a questão cultural, a questão do expatriamento judaico. É um tema que me interessa muito. Então eu achei que ficava legal, assim. Até por uma independência que ela tem com relação a questão brasileira, o tipo de olhar que ela tem.
não sei, intuitivamente eu meti a cara. Assim, lá em Curitiba você teve contato com comunidade judaica? Não. Eu conheço poucos, na verdade eu tenho poucos contatos. Conheço mais gente aqui em São Paulo, sou amigo do Bernardo Eisenberg, a gente conversa bastante. Leio muito autor judeu. Na verdade eu conheço mais literatura do que de outra coisa, né? E fiz algumas pesquisas da questão do bar mitzvah e da questão da educação da mulher, aqueles rituais lá, que no final eu queria enfrentar isso aí. Que ela diz que ela faz o ritual, como é que é? Não é o bar mitzvah, é o da mulher, é bat mitzvah. Bat mitzvah. Bat mitzvah, que ela diz assim, quase que fosse um rompimento, não uma aceitação. Mas é justamente. É engraçado isso aí. E você tem algumas coisas que você colocou ali, assim, que são detalhes que são perfeitos. Por exemplo, aquela coisa que você colocou dela falando do antissemitismo francês. Sim. Uhum. É uma coisa que aqui no Brasil, quando você fala que francês é antissemita, as pessoas imagina. Não, mas é uma história de antissemita, assim, um negócio. Muito forte. A França se entregou aos nazistas, foi um negócio. Aliás, eles estão fazendo esse revisionismo hoje histórico, né? Eu estou lendo agora um livro muito interessante, que é a biografia Uma Relação Perigosa, o Sartre e a Simone. E começa lá dos anos 20, 30, e é bem detalhado, assim. E é uma história interessante da França, porque dá para entender também como é que foi fazendo a cabeça disso. Esse é